Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu vim indicar para vocês 8 dos meus livros favoritos escritos por mulheres. Hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e eu queria fazer um videozinho especial para esse dia. E eu decidi escolher 8 dos meus livros favoritos que foram escritos por mulheres. E assim, gente, já foi uma luta para eu conseguir escolher só 8, tá? Então, eles não vão estar exatamente por ordem de preferência, porque aí já é tortura demais com a minha pessoa, eu não consigo escolher. Mas antes da gente ir aos livros, eu gostaria de pedir para que, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe um like no vídeo, porque isso ajuda muito na divulgação do canal. Se inscreva nesse canal se você ainda não for inscrito e também ative o sininho de notificações, porque assim você vai receber sempre o aviso do YouTube quando tiver vídeo novo por aqui. E, gente, à medida que eu for citando os livros, vamos aproveitar para conversar aqui nos comentários. Me digam se vocês já leram, se você tem interesse em ler algum dos livros que eu for citando. E aproveita e comenta aqui qual o seu livro favorito que é escrito por uma mulher, tá bom? Eu vou adorar saber, é bom que a galera que for chegando para assistir o vídeo vai pegando mais dicas. E claro que eu também vou aproveitar a indicação de vocês. Lembrando também que, se você tiver interesse em adquirir algum desses livros que eu estou citando aqui, ou qualquer outra coisa no site da Amazon, compre pelo link do canal, que está sempre aqui no box de descrição. Você comprando por esse link, você super ajuda o canal, sem estar pagando nada mais por isso. Então vamos para os livros, que eu sei que é isso que vocês querem saber. E começando por uma HQ que eu literalmente surtei quando eu li. Nós temos aqui Nimona, que foi escrita pela Noelle Stevenson. E assim, gente, eu simplesmente amo essa HQ. E aqui nós temos uma menininha metamorfa que quer ser uma aprendiz, uma ajudante de um vilão. Ela quer ser tipo um Minion ou uma estagiária, sabe? Só que tem alguns momentos que ela julga o vilão que ele não é tão mal assim, sabe? Então, às vezes, as ideias dela são mais maléficas do que do próprio vilão em si. E eu também acho incrível a maneira que a autora conseguiu misturar um mundo medieval com tecnologia. Sério, isso tornou a HQ única e divertida. Outro livro que eu adorei, e eu não vejo muitas pessoas falando sobre ele, na verdade eu vejo pouquíssimas, quase ninguém, mas eu amo essa história, é O Substituto, da Brenna Jovanoff. Ele tem essa capa aqui que realmente parece ser um livro de terror, mas não é, é uma fantasia. Macabra, mas é uma fantasia. E aqui nós temos um garoto que, há 16 anos, ele foi deixado no berço de um bebê humano. Só que agora a alergia a ferro que ele tem e a solo consagrado está se tornando cada vez mais intensa, o deixando cada vez mais fraco e o aproximando da morte. E tudo que ele queria era ter uma vida de adolescente normal. Só que agora ele precisa encarar o mundo de onde ele veio para tentar ajudar a irmã, que sempre o amou, independente da origem dele. E assim, gente, eu amo essa história porque ela é bonita, sombria, estranha. E ao mesmo tempo eu costumo dizer que, se as pessoas, sabe, se os amigos e os familiares fossem tão leais como algum dos personagens que tem nessa história, eu acho que o mundo seria um pouco melhor. E o próximo livro que eu tenho aqui para indicar para vocês é Leve-me com Você, da Catherine Ryan. Aqui nós temos o August e ele tá fazendo uma viagem pelas reservas naturais dos Estados Unidos, porque era o lugar favorito do filho dele, né? E o filho dele já faleceu e ele quer deixar as cinzas do rapaz nesse lugar, como se fosse uma espécie de despedida. Só que durante o caminho o trailer dele acaba quebrando e ele se vê numa situação onde ele acaba sendo responsável por 2 crianças. E, gente, a autora aborda uns temas nesse livro como luta, culpa, alcoolismo, e como nem sempre família significa você ter uma relação de sangue com a pessoa de uma maneira tão delicada, tão doce, sabe? Torna esse livro simplesmente lindo e emocionante. Tem resenha já desse livro no canal, eu vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem, mas assim, eu tenho muito amor por essa história. Outra história que eu acho simplesmente maravilhosa é De Volta para Casa, da Sienna Maguire. E aqui nós temos uma espécie de instituição que ajuda crianças e adolescentes que viajaram para mundos mágicos e, quando voltaram para o nosso mundo, elas simplesmente não conseguem mais se adaptar a tudo isso aqui.
Eu acho essa história incrível porque ela literalmente traz o depois da história fantástica, o depois da aventura, sabe? Tem algumas coisas sinistras que acontecem aqui que dão um toque sombrio à história. E um outro ponto que me encantou muito nesse livro é a questão da representatividade. A maioria dos livros que eu vejo abordarem temas relacionados à representatividade são romances ou são dramas. Eu nunca tinha visto fantasia, então essa foi a primeira. Isso foi uma coisa que me agradou muito. Aqui a personagem principal é assexuada e também tem um outro personagem que vive nessa instituição que ele é transgênero. E eu achei isso incrível porque a autora conseguiu passar a mensagem de uma maneira simples, rápida e direta. E ela mostra também que os personagens são muito mais do que uma única característica e eles estão inseridos dentro de um mistério, dentro de uma história fantástica. E eu achei isso simplesmente incrível. E uma história que eu me emocionei muito e que eu me acabei de chorar foi Passarinha, da Catherine Eskine. Não sei como é que se pronuncia esse nome. Mas enfim, aqui nós temos uma personagem, né, que é uma criança que tem síndrome de Asperger. E aconteceu uma coisa que ela chama de o dia que tudo desmoronou. E ela tá tendo que lidar com essa situação, né? E assim, gente, tem certas coisas nesse livro que, assim, uma facada doeria menos. Porque você sente a inocência e o sofrimento da criança e até mesmo de algumas pessoas à volta, cada um tentando lidar com a situação à sua maneira. E esse livro, por mais que ele seja curtinho, nossa, ele é uma aula completa sobre o que é empatia. Eu fiz uma resenha há muito tempo atrás lá no blog. Eu vou deixar aqui no box de descrição para vocês conferirem. Outro livro que eu adoro, que eu tenho para indicar para vocês, é O Circo Mecânico, da Genevieve Valentine. E aqui nós temos um mundo pós-apocalíptico onde as pessoas não têm mais acesso à tecnologia de ponta. E basicamente é esse circo que leva esperança e entretenimento para as pessoas. Os artistas que trabalham aqui são sobreviventes de guerra que sofreram mutilações. E a Boss, que é a dona do lugar, ela acaba resgatando essas pessoas e reconstruindo-as com partes mecânicas. E é aí que a gente sente a mistura de realismo mágico com um toque steampunk, que, olha, pra mim isso foi maravilhoso. E essa é uma história que é mais focada nos personagens em si, como que é a relação deles dentro do circo, e também que mesmo eles tendo algumas divergências, eles ainda são uma espécie de família e no final das contas eles estão tentando se manter unidos. Outro livro que se tornou um queridinho pra mim foi Filha das Trevas, da Kristen White. E esse livro é uma ficção histórica que se passa na época do Império Otomano e do Vlad Dracul, que foi quem deu inspiração ao Bram Stoker para escrever a história do Drácula. Inclusive, eu acho que é por isso que tem muita gente que acha que esse livro é uma história de fantasia. E também porque essa capa realmente parece uma história de fantasia. Mas assim, gente, não tem nenhum elemento mágico aqui, tá bom? Não é uma história de fantasia, é uma ficção histórica. Mas enfim, a autora transformou o Vlad Dracul em uma mulher, que no caso é a Lada, e nós vamos acompanhar, assim, desde quando ela é bebezinha, do nascimento dela, até mais ou menos ali os seus 16 anos. E a autora fez um trabalho incrível de dar voz a essa personagem sem parecer forçado ou irreal. Sendo que ela vive numa época que era basicamente governada por homens, então é uma coisa muito difícil de você conseguir fazer e implementar dentro da história, mas que a Kristen White fez muito bem. Eu expliquei melhor sobre isso na resenha que eu fiz, que tá aqui no canal, vou deixar nos cards pra vocês. E também falei a respeito de umas outras personagens femininas que aparecem nessa história. Então, por favor, confira a resenha, porque assim, esse livro é maravilhoso e eu tô muito ansiosa para ler as continuações. E por último, mas não menos importante, lembrando que isso aqui não está por ordem de preferência, nós temos Ecos, da Pam Munhoz. E assim, isso aqui é uma espécie de... como é que eu posso definir? De conto de fadas que se mistura com alguns acontecimentos reais da nossa história, como as duas grandes guerras e o período de depressão econômica dos anos 30. E o ponto que une tudo isso é a música. Aqui nós temos 3 irmãs, 3 princesas que são encantadas e elas ajudam um menininho chamado Otto, porque ele se perdeu na floresta.
Então elas ajudam ele a encontrar o caminho de casa. E como forma de agradecimento, esse menino leva os espíritos dessas princesas dentro de uma gaita e promete um dia conseguir libertá-las. Durante a história, nós vemos essa gaita passar por diversos donos e nós vamos conhecendo a história de cada um deles. E assim, essa história é cheia de personagens que você tem vontade de pegar o personagem e proteger pra sempre, sabe? Porque todos eles me encantaram. O livro dá aquela sensação de que são histórias diferentes, mas no final todas elas se conectam de uma maneira muito maravilhosa, sério que... Ai, meu coração. As histórias são lindas, são emocionantes e eu acredito que quem tem uma relação mais intensa com a música vai se encantar com essa história, vai ser simplesmente perfeito. Porque assim, gente, eu não canto, eu não toco mais nenhum instrumento musical, eu tenho sim o hábito de literalmente fazer tudo na minha vida com música, mas eu não tenho essa relação tão direta, né, de tocar ou cantar, e eu já super me emocionei. Então, uma pessoa que tem essa relação mais intensificada, cara, esse livro é perfeito para você. Bom, gente, então é isso. Essas eram as minhas dicas de livros escritos por mulheres para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aqui nos comentários, tá? Qual o seu livro favorito escrito por mulher? Se não for só um, que tiver vários, pode citar vários também, não tem problema. É bom que todo mundo que estiver vendo assistir o vídeo pega dicas também e a gente bate um papo aqui embaixo. E, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, não se esqueçam de deixar um like nesse vídeo, nem de se inscrever no canal se você não for inscrito. Não se esqueçam também de ativar o sininho de notificações para você ser avisado sempre que tiver vídeo novo por aqui. E também, gente, lembrando de novo, né? Se vocês comprarem pelo link do canal, vocês super ajudam e vocês não vão estar pagando nada mais por isso, tá bom? E, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um feliz Dia Internacional da Mulher para todas as mulheres que estiverem vendo esse vídeo e para todas as mulheres do mundo. E eu espero ver vocês num próximo vídeo. Um beijo e tchau!